Olá pessoal, bem-vindos novamente ao quadro e vamos dar continuidade às nossas aulas sobre evolução e hoje vamos falar sobre o neodarwinismo ou a teoria sintética da evolução. Bom, de acordo com Darwin, a gente lembra lá que Darwin falava sobre seleção natural. Os indivíduos que viviam em determinado ambiente deixavam descendentes e esses descendentes apresentavam pequenas variações. Eles não eram necessariamente iguais uns aos outros, né? Essas variações entre os indivíduos da mesma espécie, dependendo das ações ambientais, ações do ambiente, determinadas características eram selecionadas a se propagar ou não. Seres que não estavam adaptados ao meio eram extintos, enquanto seres com características adaptáveis àquele ambiente eram então preservados. Eles estavam adaptados ao meio. Portanto, o ambiente selecionava quem tinha as melhores características para viver naquele local. Os adaptados sobreviviam, enquanto os não adaptados morriam. Isso é então a seleção natural. Pois bem, só que Darwin não sabia qual o motivo que gerava essas variações. Por que essas variações existiam no meio? Até porque, na época da seleção natural de Darwin, não se conhecia sobre os trabalhos de Mendel sobre genética, né? Então, os trabalhos de Mendel só em 1900 que foram revistos pelas pessoas e então criou-se ou descobriu-se a lei da hereditariedade, a genética. Hoje a gente sabe que essas variações existentes são devido a alguns processos bioquímicos, como por exemplo a meiose. A meiose, vimos também lá nos nossos vídeos de citologia, que na meiose ocorre a separação dos cromossomos homólogos, ou seja, a segregação independente de características, indo alelos diferentes para os organismos. E também ocorre a recombinação gênica. Essa variedade vem então do processo meiótico. Outra maneira de surgir variabilidade dentro do organismo são as mutações. As mutações, que são alterações na sequência de DNA, geram novos genes. Com novos genes, surgem então novas proteínas. As proteínas é que definem, na verdade, as características dos organismos. São as proteínas que vão desempenhar determinadas funções, onde essas funções podem ser adaptáveis a um determinado meio ou não. E outro motivo pelo qual surge a variação é a mistura de genes em um indivíduo, ou seja, a fecundação. Portanto, as variações entre indivíduos de uma mesma população são devidos à meiose dos parentais no processo de obtenção de novos seres vivos. Os pais vão mandar metade das informações e essas informações ainda podem ser recombinantes. A fecundação ocorre mistura de genes, então os indivíduos gerados serão únicos, uma mistura única de características que podem ser adaptáveis a um novo meio ou não. E as mutações? As mutações, sim, são processos de geração de novas características, porque uma mutação no DNA, alteração de bases nitrogenadas, a mutação, a alteração de sequência de nucleotídeos, geram novos genes que determinam novas proteínas. Se uma proteína
conferir para o indivíduo uma melhor adaptabilidade ao meio, ele tende a deixar novos descendentes, portanto ele tende a sobreviver, ok? Então o neodarwinismo ou a teoria sintética da evolução nada mais fala sobre a seleção natural, a seleção de indivíduos adaptados ao meio, graças às mutações. As variações só surgem graças à presença de novos genes, graças à meiose dos parentais que formaram ou que segregaram genes independentes para os indivíduos, e a fecundação, que é onde ocorre então a mistura genética lá naqueles seres, ok? Então isso é o neodarwinismo, gente, ou teoria sintética da evolução. É a seleção natural com os princípios de genética molecular, ok? Aqui a gente explica como surgem as variações entre os indivíduos na mesma espécie. Beleza, gente? Valeu! Já já um novo vídeo com exemplos de como ocorre então essa seleção com o neodarwinismo. Valeu!